Boa noite, senhoras e senhores. Desejamos as boas-vindas a todos, a todas, ao seminário de 18 anos do Grupo de Estudos e Pesquisa da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em Psicologia e Educação. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Estudo e Pesquisa em Psicologia e Educação, GEP, tem a honra de saudá-los neste momento de abertura das atividades do seminário do GEP 18 anos, Formação e Pesquisa. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Os elementos culturais e suas diversas expressões sempre fizeram parte da história do GEP. E neste seminário não será diferente. Gostaríamos de destacar inicialmente as obras que estão ali à esquerda, na entrada do auditório, que são obras do artista plástico Leon Gondim, é um artista plástico campograndense. Suas telas são em técnica de óleo sobre tela e representam elementos regionais, mitológicos, regionais de fauna e flora e mitológicos. Aqui, à direita, então, a entrada do auditório, estão algumas obras de arte dos alunos da Secretaria de Educação do Estado, mais especificamente alunos do AJA, que é Avanço do Jovem na Aprendizagem da Escola Riachuelo. Foram quadros pintados por esses alunos e também as bonecas artesanais que estão dispostas dentro do auditório, como aquelas à frente, outras ao fundo e também à entrada. Do lado de fora, no ambiente externo, vocês devem ter tido contato, se ainda não tiveram, fiquem à vontade, a exposição de fotos e vasos de barro sobre a cultura indígena e a fauna e a flora de Mato Grosso do Sul. Também há uma exposição de livros da editora Livrotec, que apresenta livros com temáticas relacionadas à psicologia e à educação. Nesse momento, nós ouviremos, apreciaremos uma apresentação cultural da Escola Natália Nunes, que é uma escola de canto. O seu grupo apresentará a divulgação do musical Meu Mato Grosso é do Sul, com as canções Kikiô, Viola, Vida Bela Vida e Índia. Por favor, o grupo musical da Escola Natália Nunes de canto. Boa noite, melhorou agora? Boa noite a todos. Aí, gostaria de apresentar os alunos de canto da nossa escola. A primeira, à esquerda, Késia, Stephanie, Lucas Andrade, Carol Merlot e o violonista Eber Nunes, que pode estar aqui conosco para poder fazer essa apresentação a vocês. A gente vai começar com a canção Kikiô, do Geraldo Espíndola. Kikiô nasceu no centro, entre montanhas e o mar. Kikiô viu tudo lindo, tudo índio por aqui. Índia América deu filhos, foi Tupi, foi Guarani. Kikiô morreu feliz, deixando a terra para os dois.
lua cheia quer cumprir, é Guarani. Que na lua cheia quer cumprir, é Guarani. Seus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que não tem luar. Seus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice desse seu olhar. Índia da pele morena, sua boca pequena, eu quero beijar. Índia, sangue tupi, tens o cheiro da flor. Vem que eu quero te dar todo o meu grande amor. Quando eu for embora para bem distante e chegar a hora de dizer-te adeus, fica nos meus braços só mais um instante. Deixa os meus lábios se unirem aos seus. Índia, levar em saudade da felicidade que você me deu. Índia, a sua imagem sempre comigo vai dentro do meu coração. Volto, meu Paraná. A próxima música chama A Vida Dela Vida, é de um compositor da ritmo grande chamado Guilherme Montoya. Intenções, orações, aflições, vamos repartir, pensando bem, quantos sonhos deixamos pra trás. Outros, porém, nós tocamos reais. Vida bela, linda vida, só quer viver muito tempo ainda junto com você. Vida bela, linda vida, por que não viver muito tempo ainda junto com você? Deve existir
Neste momento, passaremos à composição da mesa de autoridades e convidados. Convidamos primeiramente a professora doutora Vivina Dias Sol Queiroz, diretora da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, representando o magnífico senhor reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, professor Marcelo Augusto Santos Turini. Em seguida, o professor Dr. Antônio Carlos do Nascimento Osório, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Em seguida, a professora doutora Alexandra Anashi, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Em seguida, a ilustríssima senhora psicóloga Irma Macário, presidente do Conselho Regional de Psicologia CRP 14MS. A professora doutora Célia Beatriz Piatti, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, vice-coordenadora do GEP, Grupo de Estudos e Pesquisa em Psicologia e Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e coordenadora adjunta deste seminário. E a professora doutora Sônia da Cunha Urti, professora titular da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, representante da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, ABEP-MS, coordenadora do GEP, Grupo de Estudo em Pesquisa em Psicologia e Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e coordenadora geral deste seminário. Citamos também a ilustre presença das professoras Jacira Helena do Vale Pereira Assis, professora da FAED, Faculdade de Educação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Bem-vinda, professora. Também a professora Ana Maria de Vasconcelos Silva, professora do campus Pantanal da UFMS. Bem-vinda também, professora Ana Maria. Bom, gente, boa noite a todos e a todas. Boa noite, né? Então, quero cumprimentar realmente e agradecer a presença de todos que estão aqui nesse momento, né? E principalmente meus colegas aqui de mesa, né? A quem eu cumprimento aqui, a minha colega, diretora, professora Vivina, né? E estendo assim o agradecimento a todos os queridos colegas aqui da mesa, minha parceira de GEP, a professora Célia, e especialmente a professora Irma, que está aqui do meu lado, que é a nossa parceira de muitos e muitos eventos e outras situações vividas, né? Nessa parceria o FMS com o Conselho Regional de Psicologia. Então, muito obrigada pelo apoio, pela parceria. Se não fosse essa parceria, não poderíamos ter hoje aqui, né, a nossa convidada tão especial, né, que é a professora Ângela, que logo estará aqui com vocês, né, e que tem muito a dizer e a contribuir nessa perspectiva do nosso seminário, né? Eu quero dizer que mais do que o seminário de 18 anos, né? Foram os 10, foram os 15, agora os 18. Mas mais do que o seminário do GEP, o que nos reúne e nos une hoje são algumas coisas, fruto de algumas experiências muito fortes para nós, né, do grupo. A principal delas, eu diria que até mais do que a pesquisa, é o produto final de uma doutoranda, né, que é a nossa
doutoranda Joelci Mora Silva, que está ali. Né? A Joelci representa muito da minha trajetória nessa universidade também. Joelci foi minha aluna de TCC, de mestrado e agora de doutorado. Né? E eu acho que representa muito esse acompanhamento que a gente faz dos nossos alunos, né, em relação à formação e à pesquisa, que é o título desse nosso seminário. Num segundo momento, né, nós temos uma atividade extremamente importante, que se concluirá amanhã, né, que é, contando com a presença da professora Ângela, que é uma ativação de um núcleo, né, já existente, mas que a gente precisa dar uma nova direção a ele, que é o núcleo da ABEP regional. Né? A ABEP é a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, e que, com a presença da Ângela amanhã, nós poderemos, então, dar esse direcionamento para as atividades do núcleo. Né? E também, principalmente, né, o nosso seminário é coroado, eu acho que de um esforço hercúleo, né, assim, enorme, que foi o nosso projeto de pesquisa coletivo, né, do CNPq, um projeto audacioso, que a gente achou até que ele não fosse ser aprovado, e ele veio da ideia de alguns colegas dizerem assim: poxa, mas nós precisamos, né, reunir, em termos de produção do conhecimento, o que estamos fazendo. Né? E como é que seria isso? Né? Nós fazemos alguma coisa em comum? Claro que fazemos. Temos interesse na formação, temos interesse em políticas e, principalmente, trabalhamos com ações, projetos e programas, né, oriundos de políticas educacionais. E o que nos une também é essa interlocução da psicologia com a educação. E foi assim que nasceu, né, esse projeto, que será apresentado, que terá seus resultados apresentados nesses 2 dias, né, que é o projeto Políticas e Formação, Programas, Projetos e Ações na Interface Psicologia e Educação. Difícil, né, da gente conseguir encontros, articulações, mas a gente poderá sentir nesses 2 dias que, de fato, né, conseguimos trazer, né, essas trocas entre programas e projetos com afinidades na educação como na psicologia. Conseguimos fazer um seminário, né, no ano passado, né, um seminário parcial, que foi extremamente gratificante, produtivo, né, mas com os inúmeros afazeres, né, a gente não conseguimos ao longo desse ano mais articulações, mas por meio das mídias, da internet, né, e do esforço de cada equipe que está aqui presente, bem representada, né, podemos então coroar e ver esse resultado apresentado nesses 2 dias. Eu quero dizer o seguinte: esse projeto foi coordenado por mim, mas ele só existiu porque os coordenadores de cada eixo e subprojeto, né, tomaram para si, né, a responsabilidade junto às suas equipes e desenvolveram todas as ações necessárias para o desenvolvimento desse projeto. Então, aqui nós temos a professora no primeiro subprojeto, na área do PIBID, a professora Jacira, a professora Vivina e a professora Carla. No segundo subprojeto, na área de educação integral, a professora Dilza,
da História, junto com a professora Michelene, que mesmo à distância tem dado a sua contribuição. E no terceiro subprojeto na área de educação, a professora Célia com a professora Clarice, na educação no campo, né? E no segundo eixo, no eixo da psicologia, a professora Araci com a professora Fátima e a professora, e eu aqui, né, a professora Sônia, junto com a Joelci, né? E nós já estamos dando início às articulações, às conclusões, né? Porque, por enquanto, vocês ainda vão ver os resultados de cada subprojeto, de cada eixo, né? Mas isso irá compor, então, um relatório final do projeto como um todo, que será depois divulgado nas instâncias necessárias. Depois a gente vai falar dos produtos desse projeto amanhã, ok? Eu queria já, não começando pelo fim, mas eu gostaria de já no início, para encerrar a minha fala aqui, chamar a atenção para a contribuição dessa equipe realmente maravilhosa. Eu já falei para ele que nós vamos montar um grupo de organização de eventos científicos, né, Aldenor? Então, Aldenor aqui, que coordenou essa comissão, junto com a Solange, com a Esther, com a Soraya, me ajudem a nomear a todos aqui, a Paola, a Joelci, a Eliette, o Leandro, a Letícia, a Thalita, a Natália, né? A Elisângela, e aí também uma coisa fantástica que muito me orgulha e que tem muito a ver com a liderança também do Aldenor, né? Que sempre esteve comigo nos estágios de docência e nas práticas pedagógicas com os alunos de psicologia, e que aqui estão muitos deles nos subprojetos, mas estão aqui hoje como tutores, é isso, né, Aldenor? Monitores, desculpa, como monitores do seminário, e isso foi realmente a organização e a ideia do Aldenor, e eles estão todos ali, ó, né? Tem 3, 4, 5, enfim. E sem essa equipe, realmente isso aqui não aconteceria, né? Desde a decoração até os detalhes de toda a operacionalização desse seminário. Eu vou encerrar só falando o seguinte: ainda acho que esse tipo de estrutura, né, de apoio, deveríamos, aqui na universidade, ter, né, uma secretaria, uma pró-reitoria que nos desse esse suporte. É muito trabalho, isso não aparece em lugar nenhum, né? Eu realmente, a única coisa que eu posso fazer de agradecimento é dar uma declaração para cada monitor, para cada aluno, né, de participação como membro, né, nesse evento, né? Mas eles trabalharam muito mais do que isso. Há muitos dias estão trabalhando. Então, gente, esse é meu eterno agradecimento por vocês estarem levando à frente isso, né? Muito obrigada, desculpe me estender, mas eu não tinha como deixar de falar desses agradecimentos, dessa gratidão que eu sinto por vocês pegarem à frente, né, desse evento e estarem aqui nesse momento, tá bom? Nós queremos agora, né, eu vou passar a palavra para as pessoas da mesa, para os seus cumprimentos, né? E em seguida nós teremos já
né, sem muitas delongas, a contribuição enorme da professora Ângela Soligo, né, que está aqui, chegou diretamente do aeroporto, não foi nem para o hotel, né, e com certeza ela terá uma contribuição muito grande para dar o início a esse seminário. Muito obrigada. Boa noite a todas e a todos. Eu gostaria de cumprimentar a professora Vivina, em nome dela, todos os meus colegas da mesa. Para nós é uma honra nós estarmos aqui neste seminário que comemora 18 anos, né? 18 anos de um grupo de pesquisa em psicologia e educação que produziu ao longo desse tempo muitos materiais. Muitos mestrandos e doutorandos passaram por esses grupos, muitos materiais produzidos que serviram de referências para outros grupos de pesquisa de outras universidades do Brasil. Então, é uma honra para nós sermos parceiros na realização desse evento, né? O Conselho Regional de Psicologia, CRP 14MS, tem a honra e a satisfação, uma satisfação muito grande de estar aqui como parceiro. Não é nós todos os anos nós estamos aqui, graças à professora Sônia, nós estamos aqui. E temos parceiras maravilhosas, como a professora Ângela Soligo, que sempre vem para Campo Grande e participa dos nossos eventos conosco, né? Então, é um momento bastante especial, este momento destes 18 anos do GEP, né? Com uma produção tão grande, e que, com certeza, essa produção vai se estender e vai continuar. Um grupo de 18 anos, ele não acaba, ele não para, né? Ele tem muito para poder contribuir e para poder continuar avançando ao longo dos anos e ao longo do tempo, né? E, com certeza, muitos pesquisadores continuarão sendo formados por esse grupo, né? Então, eu quero agradecer, né, por estar aqui neste momento e participando deste evento e ter a grata satisfação de poder ouvir pessoas tão especiais nessa noite. Então, muito obrigada e uma boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas. Em nome da professora Vivina, eu cumprimento meus colegas aqui da mesa. Quero parabenizar ao GEP, que atingiu a sua maioridade, 18 anos, né? Então, eu sei que é muito difícil a gente manter um grupo de pesquisa com esse acúmulo de produções acadêmicas, e realmente eu fico muito feliz de ver os nossos alunos aqui envolvidos nesse trabalho. Estava falando aqui com a Vivina, não é fácil a gente fazer um evento, eu estou imaginando aqui como é que vai ser o nacional, né? Psicologia escolar e educacional. Se vai ser aqui, nós vamos ter que... mas a gente tem que contar com a universidade, afinal de contas, a Universidade Federal está sediando um evento nacional e a gente não pode se retirar dessa tarefa, né? E desse projeto que é fazer uma psicologia de qualidade para o Estado e para o país. Então, a universidade tem a obrigação de oferecer aí um mínimo de infraestrutura para que as coisas aconteçam. Então, eu quero agradecer a todos e a todas e desejar um bom evento. Obrigada, professora Ângela, por estar aqui. Tá? Então, eu passo a palavra aqui para os meus colegas. Boa noite. Em nome da Vivina, dos meus colegas da mesa, quero agradecer hoje, acho que é um momento tão especial para mim estar nessa mesa, porque são 10 anos de GEP. Eu fui aluna, né, mas primeiro eu cheguei no GEP para conhecer. Assustei um pouco com tudo, voltei, fui embora, voltei e consolidou a minha estada no GEP. São 10 anos e fui orientanda da professora Sônia, então fui aluna dos professores aqui, muitos deles, e hoje estou convivendo com eles como colega, então tudo isso para mim é muito orgulho,
né? Muita felicidade, muito agradecimento, muita gratidão mesmo por tudo que eu aprendi com o JEP, com a professora Sônia, com as pessoas que passaram por ele, que foram muitas. Umas continuaram, outras já não estão mais aqui, mas nós continuamos juntas na caminhada, como colegas, né? Como colegas de profissão, como amigos. Então, para mim, esse é um momento muito importante. E não é qualquer grupo que faz 18 anos. Né? 18 anos é muito tempo. Né? É um grupo consolidado, um grupo com muitas pesquisas, muito trabalho, muita dedicação. E eu tenho certeza que tudo isso hoje só acontece porque nós temos muitos alunos, bons alunos, alunos dedicados, alunos com vontade de fazer não só a sua dissertação de mestrado, mas também o evento acontecer. E a pesquisa também só acontece porque nós temos os alunos também trabalhando nas pesquisas e nos ajudando muito. Senão nós não estaríamos aqui hoje nesse evento. Então, quero agradecer a todos os colegas, principalmente os alunos, aqueles que estão chegando agora, né, para serem nossos alunos, que passaram na seleção. Agradecer aos meus colegas e dizer que é muito bom estar aqui e é muito bom ter 10 anos já participando do JEP. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu desejaria boas-vindas a todos e também gostaria, pelo adiantado da hora, mas eu gostaria de falar algumas coisas, que é um grupo de estudo, bem dizer, que a gente vem acompanhando há anos. Né? Então, eu me lembro que um dos primeiros trabalhos que a professora Sônia orientou no mestrado de Educação foi sobre as mulheres pantaneiras. Tá? Da Belkis, eu tinha recém terminado o doutorado na época e ela me convidou para participar da banca para resolver algumas questões técnicas e algumas análises. Mas não é isso que eu quero estar destacando. Eu quero dizer assim, que a gente tem uma trajetória muito, digamos assim, não diria longa, mas muito significativa. Entre acertos, erros, brigas e tapas, a gente continua ainda sobrevivendo juntos. Mas acho que faz parte da amizade aí, talvez da maturidade. Em segundo lugar, eu gostaria de destacar, e também com muita ênfase, que eu acredito assim, que um dos maiores fortalecimentos dos programas de pós-graduação e das linhas de pesquisa, indiscutivelmente, é a sustentação que os grupos de estudo dão a essas linhas, a esses grupos de estudos que criam disciplinas por intermédio das suas pesquisas. E eu considero assim como um fórum neutro, longe de burocracia da universidade, longe de vigílias, longe de confrontos. Eu diria assim, eu também como coordenador de um grupo de estudo, vejo a dificuldade que a gente tem até para organizar algumas questões dentro da instituição. Né? Eu tenho dito, embora a professora Vivina esteja representando o reitor, e aqui abrindo parênteses, a senhora teria que vir com um cabelo bem curtinho, né? Está representando o reitor. Então, só para descontrair. Mas eu gostaria de deixar claro que uma crítica que eu tenho feito até hoje, que a nossa universidade ainda não assumiu a questão da pós-graduação e da pesquisa. Né? Ela se vira de costa, né? Ela não consegue. Algum tempo atrás, eu achava que ela estava tentando consolidar a graduação para depois a pós-graduação. Hoje eu tenho certeza que nem a graduação e nem a pós-graduação, muito menos ainda. Né? Então, tudo que a gente consegue é com muito esforço, é com muita particularidade e mais, com não reconhecimento institucional do trabalho que se constrói. Né? E eu diria assim que em dados momentos eu até duvido da minha sanidade, não vou dizer de outras pessoas, em acreditar que ainda pode fazer diferente. Né? E exatamente no momento de crise que a gente está vivendo no país, essa coisa se redistribui dentro da instituição. Então, toda queixa, toda reclamação, toda crítica que a gente faz a nível federal, a gente vive internamente na instituição. Né? De um jeito ou do outro, não vou dizer com a mesma intensidade, que eu acho lastimável. Né? Eu acho que a universidade é pública, ela é uma instituição pública. E, por conta disso, ela deveria ser tratada como instituição, não por interesses particulares e individuais, como a gente sofre. Mas não estou aqui para fazer discurso de jogar pedrada, muito menos fazer a passagem bíblica da Madalena arrependida. Mas eu gostaria de dizer a vocês da importância desse evento. E gostaria de reforçar, Sônia, com todo o esforço que a gente faz,
parece que existe alguma coisa que meio que entrunca a nossa comunicação. Eu sei que é final de semestre, mas eu lastimo muito a não participação da comunidade acadêmica, inclusive dos nossos colegas. Porque para muitos eu acho que é a primeira e única vez de poder estar ouvindo algumas colocações, alguns resultados de pesquisa. Mais uma vez eu desejo boa sorte a todos. Espero que realmente esses 18 anos do GEP, não só pela idade, mas pela sua produção, realmente contribua com todos os alunos em processo de formação, tanto na pós-graduação como os alunos da graduação. Então, mais uma vez eu reforço, desejando boas-vindas a todos e sucesso. Obrigado. A última para encerrar. Boa noite. Boa noite. Bom, para mim é uma honra estar aqui hoje. Tá? Quero cumprimentar todas as pessoas que estão aqui, alunas, alunos, né? Colegas, professores ali, a mesa, professora Irma, colega de longa data, de outras instituições, professora Sônia. Você não lembra, você tinha que lembrar que eu sou a número 1, tá? Ela foi a primeira, claro, eu fui a primeira mestranda da professora Sônia e a primeira doutoranda também. Foi a primeira dissertação de mestrado, é a primeira tese de doutorado. Então eu sou a número 1, isso aí ninguém tira, né, Sônia? Amada, amada, salve, salve. Isso ninguém tira, isso é meu e acabou, né? É meu, eu sou o número 1, vou fazer o quê? Então, e sempre me dei muito bem com a professora Sônia, desde que a gente se conhece, né? Desde 1993, né? Quando a Sônia voltou lá do Pernambuco. E temos trabalhado juntas. E aí mas antes de eu falar, quero continuar cumprimentando a professora Alexandra, que também foi uma pessoa assim, muito importante na minha formação, que contribuiu muito comigo na época do mestrado. Professora Célia, né? Amiga de longa data e hoje aqui colega aqui na universidade, né? Quando a Célia passou aqui, a Célia está aqui, né? Professor Antônio Osório, que foi meu professor também aqui na pós-graduação, no doutorado. Professora Ângela Soligo, que foi da minha banca de doutorado. Professora Ana Maria, né, amiga também, colega, trabalhamos juntas muito tempo, né, em outras instituições. Aí hoje nós estamos aqui, né, Sônia? Né, Ana Maria, como ela diz, eu a obriguei a fazer o concurso. Vai fazer, pode ir lá. Professora Jacira, foi minha colega de turma de mestrado, né? Tá? E hoje aí, e foi também da minha banca de doutorado. Tá? E outros, né, colegas aqui, tá? Não dá para enumerar todos, tá? Mas todos vocês que estão aqui, assim, né? A Alan, que não larga da gente. Tá? Então, estar aqui hoje, para mim, é muito significativo. Porque eu devo a minha formação a esta universidade. Se eu não fosse a Universidade Federal, eu não teria estudado. Né? Estudei, fiz 3 graduações, 2 especializações, mestrado, doutorado, a minha vida na Universidade Federal. E hoje, ser professora da Universidade Federal, para mim, é muito significativo. Tá? E eu digo sempre, eu luto em prol de uma universidade pública, gratuita, de qualidade e inclusiva, para todos e todas. Tá? Então, a gente vai na contramão, mas a gente continua acreditando. Tá? Gosto muito de estar aqui com os colegas, né? E hoje, faltam 3 anos e meio para terminar o meu mandato de direção. Né? O desafio aí de assumir a Faculdade de Ciências Humanas e professora, que eu faço questão ainda, né? As minhas aulas, quem quer ser meu aluno, tem aula no sábado comigo, porque aí eu falei, eu já não tenho mais idade, não dou conta mais de trabalhar o dia inteiro e depois à noite para a sala de aula. Então vai no sábado e eles vêm, né? Então isso é bom porque eles têm aula no sábado também. Então isso para mim é muito gratificante, sabe? É triste a gente ver muita coisa, mas a gente
continua lutando e acreditando. E nós conseguimos fazer muito porque nós temos muito esse apoio dos alunos. Se não fossem vocês, né, vocês são a razão aqui da nossa existência, de tudo que a gente realiza aqui, a gente conta com vocês. E é só no trabalho coletivo mesmo, né, Sônia, que a gente pode fazer alguma coisa. Sabe? Porque se eu não fizer com o colega, né, junto com o colega, eu não consigo. Então, esse projeto da professora Sônia mesmo, ele foi audacioso. E exatamente pela audácia ele foi aprovado. E agora a gente está finalizando, tá? Sônia fechando aqui com chave de ouro toda essa contribuição que ela tem dado aqui para a universidade, né? O grupo de pesquisas e esse grupo de estudos e pesquisas aí há 18 anos, sempre a gente comemorando, e tem que comemorar mesmo, né? Todas as conquistas. Quantas dissertações você já orientou? Não lembra, né? Mas assim, bastante, né? Eu, Ana Maria, Joelci, dos que estamos aqui, né? Aí lá no doutorado, eu, Célia, Joelci, Ana Maria foi fazer em outro lugar agora, não está aqui, senão estava fazendo. Então, e agora as meninas que entraram, né? Ela tem que fazer esse balanço aí, essa memória. São 10 agora, né? Então, de tantas pessoas que a professora Sônia Urte contribuiu para a formação. Isso é muito importante, isso é louvável. Quer dizer, quantos mestres e doutores a professora Sônia ajudou a formar. E essas pessoas estão aí. E quando chega um colega novo aqui, a gente fica, ai, que bom que você veio para cá, sabe? Né? Vamos lá, vamos fazer. Sabe? Então, e a gente vai levando. Então, é muito gratificante estar aqui hoje com vocês. Tá? O GEP, o grupo de estudos, está ligado à pós-graduação, que é ligado também à graduação. Os alunos, tem muitos alunos da graduação, e é aberto, né? É um grupo aberto. Então, vem pessoas de vários lugares participar, como a Célia disse. Eu vim para conhecer, saí, voltei e fiquei. Né? O Alan, né? O Alan também, né? Não sai do GEP, agora ele já vai fazer um mestrado lá na UEMS, mas não sai daqui do GEP. Tá? Então, o GEP é a nossa morada, né, Sônia? A nossa casa, o GEP, os gepianos da Sônia. E vai continuar aí contribuindo, tá? Porque essa é a função aí, e as pessoas vêm mesmo, busca, fez muita coisa, muita produção, pesquisa, extensão, né? Eventos. Então, isso tudo que dá vida. Uma pena que não está lotado esse auditório, né? Eu gostaria que todas as pessoas pudessem participar. Tá? Uma pena que não. Mas os que estão aqui vão poder usufruir. Né? Depois nós vamos ouvir a professora Ângela falando, e vocês já viram aí a programação. Tá? Eu quero que vocês sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, tá? Que vocês aproveitem, que nós possamos aproveitar este momento, trocar. Né? É muito bom poder estar aqui. Eu não vou conseguir ficar o tempo todo, porque tem um monte de atividades também, em paralelo, e vai e vem, sabe? Mas vamos aproveitar este momento. Tá? Muito obrigada, eu me alonguei muito, não era minha intenção, mas toda vez que fala da universidade, do GEP, da Sônia, né, é uma ligação que a gente tem. Tá? Muito obrigada, uma boa noite, um bom evento. E vamos agora ouvir a professora Ângela. O cerimonial. O cerimonial vem. Espera aí. Deixa eu só ler uma frasezinha aqui que eu separei e esqueci na minha fala. Na comemoração dos 10 anos do GEP, a gente escolheu essa frase do Guimarães Rosa
como epígrafe da nossa, enfim, dos folders e de tudo mais. E eu acho que ela ainda representa muito dessa pesquisa de agora e de toda essa caminhada, né, de grupo que não é só meu, são de vários colegas e tal, né? E esse pedacinho, esse trecho dessa fala do Guimarães Rosa é bastante representativa, porque a vida é mutirão de todos, por todos remexida e temperada. Né? É lindo isso, né? O Aldenor perguntou, professor, o que nós vamos colocar no folder? Né? Então, não, essa mesma frase, ela continua ainda representando muito do que a gente pensa do grupo, né? Essa coisa de mutirão é o que mais nós fazemos, né? Desde o mutirão para arrumar a sala do JEP que está desarrumada, até organizar eventos e estudos e tal. Então, e sempre muito bonito, né? Então, gente, dando continuidade agora, eu passo então para... Neste momento, faremos a decomposição da mesa de autoridades e convidados. Solicitamos aos senhores e às senhoras que sintam-se à vontade. Convidamos agora a professora doutora Ângela Fátima Soligo para proferir a palestra intitulada Políticas de Formação em Educação e Psicologia. A professora doutora Ângela Fátima Soligo possui graduação, licenciatura em Psicologia pela Pontífice Universidade Católica de Campinas, mestrado e doutorado em Psicologia pela Pontífice Universidade Católica de Campinas. Atualmente é docente da Faculdade de Educação da Unicamp, Departamento de Psicologia Educacional, membro do grupo de pesquisa DIS, Grupo de Estudo e Pesquisa Diferenças e Subjetividades em Educação, Estudos Surdos do Racismo, Gênero e Infância. Presidente da ABEP, Associação Brasileira de Ensino e Psicologia, e presidente da AUFEPSI, Associação Latino-Americana de Formação e Ensino em Psicologia. Tem experiências nas áreas de psicologia e de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: representações sociais, racismo e preconceito, ensino de psicologia, juventude, formação de professores e escola. Desenvolve pesquisas voltadas para o estudo do preconceito racial no Brasil e para ações afirmativas, bem como para as questões de gênero e homofobia, a partir do recorte teórico das representações sociais. Dedica-se atualmente ao estudo da psicologia africana. Em 2012, recebeu o Prêmio de Reconhecimento Docente pela dedicação ao ensino de graduação, concedido pela Universidade Estadual de Campinas. Em 2015, recebeu a medalha Força da Raça, por suas contribuições em prol da educação para as relações étnico-raciais. Em 2017, recebeu o Diploma de Mérito Darcy Ribeiro, concedido pela Câmara Municipal de Campinas, por suas contribuições para a educação do município de Campinas. Por favor, professor. Boa noite a todas, a todos. Primeiramente, fora Temer. E fora Temer, né? Eu quero começar a agradecer. Ai, gente, eu vou falar daqui porque assim eu tenho um lugar para pôr minha cola, tá? Eu quero agradecer inicialmente ao convite feito
pela Sônia, pelo grupo GEP. Sônia e eu somos parceiras e amigas de muito tempo, né, Sônia? Temos interseção entre nossos trabalhos, participamos de banca uma da outra. Então, para mim, é sempre uma honra vir e participar das atividades do GEP. Aliás, eu vim nos 15 anos, né? Então, é sempre uma honra. Quero agradecer, na pessoa da Vivina, também o acolhimento da Universidade Federal e agradecer na pessoa da Irma o apoio e a parceria do Conselho Regional de Psicologia do Mato Grosso do Sul. Essas parcerias, esses encontros são muito importantes para quem quer construir uma educação melhor do que a que temos, uma psicologia melhor do que a que temos e um país melhor do que o que estamos vivendo agora. Bom, quando eu comecei a pensar no que eu ia falar com um tema desse, né, e pensando inclusive nas interseções, caminhos e descaminhos da educação e da psicologia, eu tinha que começar por algum lugar ou por algum tempo. Poderia começar por Sócrates, mas aí nós iríamos demorar muito para terminar, não é? Então eu resolvi pensar, primeiro pensando que quando a gente pensa em educação, a gente precisa entendê-la no contexto das contradições, não é? Do conjunto de forças que atuam em qualquer organização social, né? Tanto no sentido de manutenção dos interesses hegemônicos, quanto na direção das resistências possíveis, das resistências que construímos. E pensando nisso, eu recortei começar na Constituição de 1988, que é a chamada de Constituição Cidadã, que é aquela que se constrói a partir do processo de redemocratização do país, né? Depois de 25 anos de ditadura militar que vivemos, a Constituição de 88 representava a nossa volta ou a nossa possibilidade de reconstrução do Estado democrático e de ruptura com as políticas de educação voltadas ao tecnicismo e à obediência. Ruptura com o tempo do silêncio, do silenciamento, não é? Ruptura com a brutalidade, com o apagamento das verdades que aconteciam, mas das quais não podíamos falar. Então, meu ponto de partida foi a Constituição de 88, né? E então a Constituição de 88 já nos possibilita pensar uma educação voltada para o direito de aprender, o direito de pensar, de desenvolver pensamento crítico, desenvolvimento da cidadania. E a partir dela, nós chegamos em 1996 à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, né? Parece que é um tempão, mas o processo de recuperação do Estado democrático não foi fácil e foi longo, né? E em 96, então, a gente tem instituída uma LDB pautada no princípio da educação inclusiva. Então, o princípio da inclusão aparece explicitado na LDB de 1996. Aparece explicitado o atrelamento aos direitos humanos. Aparece explicitado a necessidade de discussão das nossas desigualdades, raça e gênero, classe, né? A questão racial explicitada no artigo 26. Ela também traz ou recupera as humanidades no ensino médio, então a volta da sociologia, da filosofia, infelizmente não a psicologia, não é? Mas voltavam as humanidades para o ensino médio, já que o ensino médio da ditadura ele era tecnicista e
desconsiderava as contribuições das ciências humanas. A LDB também vai dispor sobre a formação da professora e do professor de crianças, quando ela vai instituir que o professor de crianças, a professora de crianças, deva ser formada em cursos de pedagogia, então em curso superior. Até então a formação era no magistério de nível médio. E este ponto foi uma reivindicação da categoria docente. Então, ela vinha a responder a isso. Então, todos esses ganhos com a LDB, podemos considerar que são avanços, e avanços importantes. Mas, no contexto da contradição, nem tudo são flores, não é? Essa mesma LDB abre as portas ao privatismo desenfreado, não é? Institui que, além de universidades e faculdades, teríamos os institutos superiores de educação. E é nos institutos superiores, ou no magistério superior, que vão se formar professoras e professores da educação básica, educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Então, a mesma LDB que aponta para a valorização do professor e, portanto, da educação, abre as portas para que essa formação se dê em institutos em que se prevê menor qualificação do corpo docente, em que se prevê piores condições de realização do ensino e da pesquisa acadêmica. Então, a LDB ela expressa os nossos avanços, assim como expressa as nossas contradições, né? E a abertura ao ensino, à iniciativa privada no ensino superior, ela vem forte a partir da LDB, né? Bom, uma das consequências, então, que eu chamo de positivas da LDB é o princípio da educação inclusiva, com todos os problemas que ele tem, né? Porque quando a gente valoriza o princípio, alguém diz: mas as coisas não acontecem direito, né? Não há inclusão de todos da maneira como deveria. Isso é verdade, né? Que o digam os alunos surdos. No entanto, o princípio é um princípio de valor, né? Pelo qual deveríamos estar todos imbuídos no sentido de fazê-lo mesmo acontecer, né? A atenção aos direitos humanos é, sem dúvida, um avanço, não é? A ampliação dos cursos noturnos é, sem dúvida, um avanço, já que ela possibilita que a classe trabalhadora tenha mais acesso à educação superior. No caso da Unicamp, por exemplo, nos anos 90 que os cursos noturnos efetivamente começam a se efetivar, né? E não é só o caso da Unicamp. Bom, também com a LDB nós temos o privatismo, a ampliação das faculdades privadas. No caso da psicologia, 80% das vagas universitárias dos cursos de psicologia são privadas, né? O que tem produzido ao longo dos anos uma formação aligerada e restritiva em seus conteúdos e possibilidades. Bom, nos anos 80, nós vamos ver instituídas novas diretrizes curriculares nacionais para todos os cursos de graduação, né? Os anos 2000 foram os anos das reformas curriculares, né? Nós abandonamos os currículos mínimos de cada curso e foram instituídas diretrizes curriculares nacionais. Romper com a ideia de currículo mínimo foi bastante positivo, porque o currículo mínimo ele era engessador,
restritivo daquilo que se poderia ou deveria oferecer, né? Tanto na formação no campo da educação quanto da psicologia, né? No caso da psicologia, o nosso currículo mínimo datava de 1962, né? Então, romper com a ideia de currículo mínimo foi, sem dúvida, um avanço. No entanto, nós caímos na armadilha das competências e habilidades, né? Aquilo era contemporâneo, era pós-moderno, e o que está instituído em todos os cursos de graduação é a organização dos projetos político-pedagógicos em torno das competências e habilidades. Bom, qual é o problema das competências e habilidades? Eu poderia falar muito sobre elas, mas eu só queria destacar que elas têm uma perspectiva condutual, não é? Você abre mão de um conjunto de possibilidades de saberes e cai na armadilha da conduta, né? O professor ou a professora deve ter habilidade para domínio da sala de aula, né? Para elaborar e avaliar processos avaliativos e assim por diante. No caso da psicologia, é a mesma coisa, né? A psicóloga ou psicólogo deve ser capaz de elaborar diagnósticos, né? Propor intervenções. Mas isso vai esvaziando um conjunto de saberes necessários, né, à formação do profissional. Sem cair na ideia de matéria ou disciplina, mas um conjunto de saberes que são orientadores, seriam orientadores da formação, né? Então, de novo, a gente tem uma ruptura importante, mas a gente cai na armadilha desse discurso né, considerado pós alguma coisa, das competências e habilidades, né? Nós temos, nos anos 2000, ampliação efetiva das vagas universitárias, públicas e privadas, né? Mas, no caso das vagas públicas, nós temos a criação de várias universidades federais e ainda com uma perspectiva de interiorização, né? Então, para além das que existiam várias universidades que foram criadas em todo o país, em regiões em que antes não se imaginava que seriam construídas universidades. Por exemplo, em Miracema do Norte, no Tocantins, nós temos a Universidade Federal e muitas outras pelo país, né? E também temos a criação dos Institutos Federais de Educação Tecnológica, também com uma ampliação admirável de institutos federais, o que também abria portas para a formação universitária, né, de uma grande parcela da população, aquela historicamente excluída das universidades, porque as nossas universidades seguem majoritariamente brancas de classe média e de elite. Hoje, um tanto menos do que já foram, mas seguem sendo brancas de classe média e de elite. Mas a criação dessas vagas foram importantes para a ampliação de possibilidades, além da criação de políticas como ProUni e FIES, né? Então, nós temos, de fato, políticas de ampliação de acesso das camadas menos favorecidas, as chamadas camadas C. Nós temos a criação de cada vez mais políticas de permanência, né? Então, além do acesso, a construção nas universidades das políticas de permanência, dos serviços de atendimento ao estudante, as políticas de bolsa, de moradia estudantil e etc. Nós temos a criação de políticas como Ciências Sem Fronteiras, né, que
permitiram que vários estudantes fossem conhecer outras realidades de formação para além das nossas fronteiras, o que também propiciou várias experiências interessantes de aprendizagem. Nós temos a criação da UNILA e da UNILAB. Então, nós temos, ao longo dos anos 2000, uma série de conquistas, não é? Conquistas importantes na ampliação de direitos. Direitos o quê? De acesso ao ensino superior, acesso e permanência. Bom, mas, sempre tem o mais, né? Nós também fomos invadidos e, de certa forma, atacados pela onda do produtivismo. Né? Cada vez mais exigências a respeito do que devemos, como docentes e como discentes, realizar, né? Que performance devemos evidenciar para sermos considerados professores e estudantes de valor. Nós tivemos a onda de internacionalização. E aqui eu vou abrir um parênteses, porque aquilo que se chama de internacionalização no Brasil é internacionalização para Estados Unidos e Europa. Canadá. Eu uma vez ouvi de uma colega, eu comentava com ela que tinha saído um artigo meu, junto com um orientando meu, numa revista do Uruguai. E ela disse para mim, mas isso não é internacionalizar. Né? Quando você publica na América Latina ou numa revista africana, isto não é internacionalizar. Né? Então, uma internacionalização que tem vetor. Né? A internacionalização do colonizado. Temos valor quando somos, de alguma maneira, aceitos e reconhecidos pelo colonizador. Essa é a internacionalização que nós praticamos no Brasil. Né? Somos cada vez mais cobrados a produzir, e eu diria que hoje mais reproduzimos do que produzimos. Né? Uma vez eu ouvi de uma colega a frase, eu sou muito produtiva. Cada vez que eu vou a um congresso, eu já levo o meu paper pronto. E aí eu fui assistir a apresentação dela. E o que ela apresentou naquele congresso, com o seu paper pronto, era a mesma pesquisa que ela tinha realizado há quase 10 anos antes. Isso não é produção, isso é reprodução. Não é? Então, com esse exagero do produtivismo, nós acabamos obrigados ao reprodutivismo. Né? A submissão aos quales você não publica onde te interessa, você publica nas revistas quales. Né? Na maior generosidade, no quales B. Né? Mas tem que se equalizar. Né? Não importa. Ninguém te pergunta se a sua publicação vai sair em algo que interessa para alguém. Não. As pessoas te perguntam qual é o nível da revista em que você publica. Né? E aí a competitividade entre colegas é um negócio assustador. Não é? Nós também vivemos condições de trabalho deterioradas. Não é? Isso se dá nas instituições públicas, com o aumento de alunos sem o correspondente aumento de docentes. Eu acho que todo mundo das federais e das estaduais está vivendo isso. E se dá nas instituições privadas pelo crescimento das empresas de venda de diploma. As empresas grandes que vão engolindo as pequenas faculdades e universidades e impondo um modelo empresarial mesmo de formação, né? Com todos os problemas que isso vai trazendo. Então, esse é o pano, né?
de fundo para a gente pensar as nossas diretrizes curriculares, né? É nesse contexto em que elas vão ser criadas e desenvolvidas. Aliás, eu queria dizer que as últimas diretrizes curriculares aprovadas no país são exatamente a da pedagogia e a da psicologia. Psicologia em 2004 e pedagogia em 2006. Né? Então, são diretrizes que foram aprovadas em meio a muita polêmica, né? Muita discussão, muita divergência de tendências, né? de compreensão sobre a formação e o embate sobre essas tendências. Isso aconteceu na pedagogia, aconteceu na psicologia. De certa forma, eu participei dos dois embates, porque eu sou da psicologia, mas eu estou numa faculdade de educação. E na época da aprovação das diretrizes da pedagogia, eu era coordenadora de curso de pedagogia. Então, participei muito próxima das duas coisas, né? E nesses embates, uma questão que se colocava era se nós íamos caminhar para uma formação generalista. Eu não gosto da expressão generalista, mas é ela que se usava. Eu penso mais na direção de uma formação integral, mas o termo que se usava era generalista. Então, se íamos caminhar para a formação generalista ou se íamos caminhar para uma formação especializada, né? Em torno de habilitações. Esse era um embate, né? E esse foi um dos pontos de entrave que encontramos tanto para os cursos de pedagogia quanto nos cursos de psicologia. E nesses embates, a gente acaba construindo diretrizes que propõem a formação generalista. Então, nós vamos formar a pedagoga ou pedagogo, nós vamos formar a psicóloga ou psicólogo, né? Esse foi o princípio que acaba, naquele momento histórico, prevalecendo. A pedagogia, ela vai se definir como uma licenciatura. Então, a pedagogia vai formar a professora. Eu vou usar tudo no feminino, tá? Porque tanto na pedagogia quanto na psicologia, nós estamos falando de prevalência de mulheres na profissão. Então, homens sintam-se incluídos, mas eu vou usar tudo no feminino. Então, vejam que na pedagogia, né, se supõe que se prevê a formação da professora da educação infantil, dos anos iniciais, dos cursos de magistério. Essa formação também pressupõe a formação da gestora, tá certo? A formação para atuação na educação especial, na educação não formal e na creche 0 a 3. Então, é uma formação ampla, tá certo? E ela prevê conteúdos, saberes históricos, saberes relacionados às políticas educacionais, à filosofia, às teorias que eram antes chamadas de fundamento, que hoje nós chamamos de teorias de referência, filosofia, psicologia, sociologia, antropologia, e também prevê a aprendizagem das metodologias, das práticas de ensino, não é? Então, essa formação prevê uma formação teórico-prática. Né? Bom, o princípio da inclusão, ele aparece na praticamente totalidade dos projetos político-pedagógicos. Né? Então, o mote da formação na pedagogia está dado pelo princípio da inclusão. Certo? Bom, no caso da pedagogia, uma das coisas que a gente vem observando ao longo dos anos são os efeitos deteriorantes do privatismo, né? Com o consequente aligeiramento, superficialidade e a entrada da EAD como
forma principal ou preponderante aí de formação em pedagogia nas instituições privadas, fundamentalmente. No caso da psicologia, a psicologia se instala como bacharelado. E aí vale uma explicação que até 2006 nós chamávamos a formação da psicóloga como formação de psicólogo, né? Em 2006 o MEC estabelece que há três categorias e elas valerão para todos os cursos. Bacharelado, que forma o profissional, licenciado, forma o professor, e tecnólogo, que forma para o exercício em áreas específicas de natureza técnico-tecnológica. Então, instituído isso, a psicologia, a formação do profissional é um bacharelado. Quando se institui, em 2004, as diretrizes curriculares nacionais, a formação da professora de psicologia, ela torna-se um projeto complementar, não necessariamente obrigatório para as universidades e para as estudantes. Então, a licenciatura que forma professora em psicologia passa a ser um projeto complementar. E o que a gente vê é uma redução drástica dos cursos de licenciatura em psicologia no país, drástica mesmo, gente, de 320 para 150, a partir de 2004. E quando, em 2011, o Conselho Nacional de Educação, a partir de uma proposta negociada da categoria, quando o Conselho aprova diretrizes com a licenciatura, a gente passa por um processo de resistência muito grande dos cursos de psicologia em ofertar a licenciatura, né? Mas ela está aí, nas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em psicologia, aprovadas em 2011, está previsto o bacharelado e a licenciatura como um projeto complementar, mas que deve ser oferecido ao longo do curso, de oferta obrigatória para a instituição e optativa para o aluno. Isso criou muito problema e muita resistência, né? Mas a licenciatura passa a compor a legislação instituída pelo Conselho Nacional de Educação. Bom, o que vai compor os nossos cursos de formação de maneira bem geral, né? Alguma história da psicologia, as teorias psicológicas, as clássicas, as técnicas, né, de psicodiagnóstico, de terapia, a avaliação psicológica, um conjunto de saberes ligados às consideradas áreas básicas da psicologia, clínica, escolar, trabalho, mas com um peso maior para o campo clínico e da saúde. Eu diria que nos PPPs, os direitos humanos aparecem como orientadores, pelo menos explicitados nos PPPs, assim como a inclusão aparece nos PPPs de pedagogia, os direitos humanos aparecem nos PPPs da psicologia. Um atrelamento, uma ênfase grande, ou uma importância grande ao campo da saúde. Um encolhimento dos conteúdos do campo da educação. Quando a gente olha os projetos pedagógicos atuais, eu tive uma orientanda que fez isso, que foi a Tatiana Gomes Espinha, mas também uma orientanda da Raquel Guzzo, que a Raquel Tizei olhou para a formação, olhando para os PPPs e olhando para o campo da educação, e as duas encontram a mesma coisa. Quer dizer,
ao encolhimento do campo da educação, né? Uma outra coisa importante é que, nesta formação em psicologia generalista, uma forma de conciliar os generalistas com os que defendiam uma formação especializada foi a criação de ênfases. Então, no final do curso, poderiam ser estabelecidas em cada instituição as ênfases do curso, às quais estariam vinculadas os estágios. E eu chamaria essas ênfases de viciadas. Em 2006, a ABEP, quando era presidida pela Roberta Aze, fez um levantamento das ênfases que as universidades, os cursos, estavam oferecendo. E a preponderância do campo da saúde e da área clínica é indiscutível, não é? Seguido da área do trabalho e, por último, a área educacional e a área de psicologia social, né? Então, eu chamo essas ênfases de viciadas, ou seja, é um dado que cai sempre no mesmo número, né? E o número se chama psicologia clínica. Porque quando você diz, mas a saúde é mais ampla que clínica, claro que é. Mas quando você vê o que se considera saúde, quando você vê o que se oferece como saúde, a clínica está lá, né? Uma vez eu olhei um currículo de uma universidade em que a ênfase da saúde se colocava um discurso bonito do compromisso social, bacana. Aí, quando eu fui olhar as disciplinas de ênfase, estavam lá na clínica. Terapia de orientação comportamental, terapia de orientação psicanalítica, terapia de... Ou seja, toda a saúde se resumia a fazer terapia. Então, essas ênfases, elas se aparentavam avanço na direção da diversidade, da psicologia, da diversidade de campos de atuação, diversidade de recortes de pesquisa. Elas, de fato, não resultaram nisso, né? Bom, e aí nós chegamos no ano de final de 2015, 2016, que nós chegamos no tempo do golpe, né? Num período de golpe, não é golpe só para tirar uma presidente, foi golpe num projeto de nação, não é? Este golpe impacta no que vai acontecer com as universidades e no que vai acontecer com a formação, né? Então, nós vivemos o período do golpe. E esse golpe impacta a formação e as universidades de várias maneiras, né? O golpe vai acentuar as políticas privatistas. O golpe vai acentuar a loucura do produtivismo, né? As exigências cada vez maiores de produtividade. E vai fazer isto, né, nos exigir produtividade, impondo restrições. Restrições ao quê? Restrições às instituições públicas. Corte de verba, né? Deixar de mandar verba já orçada. Isso aconteceu, está acontecendo nas universidades estaduais paulistas, desde o ano passado. E isso está acontecendo nas universidades federais. Então, restrições orçamentárias às universidades públicas. Restrições aos programas de financiamento. Nós estamos vendo aí os cortes na ciência e tecnologia. Isso é mais do que sabido de todos nós, certo? Os cortes, as restrições à ciência e tecnologia.
restrições aos programas de bolsa. Nunca tivemos tão pouca bolsa como temos agora. Aliás, tivemos poucas no período FHC. Isso foi recuperado e agora estamos perdendo novamente. Hoje nossos alunos entram para o mestrado e doutorado e nós dizemos, olha, na entrevista você pergunta, você pretende pedir bolsa? Né? E a gente fica esperando que a pessoa diga não. Mas aí muitos dizem, sim, eu pretendo pedir bolsa. E aí você diz, olha, então eu tenho que te avisar que não há garantias. Que talvez você tenha que esperar 1 ano, pelo menos, para conseguir. Se conseguir. Né? Essa é a realidade que nós vivemos. Né? Nós vivemos uma política de cortes. Né? Cortes de várias maneiras. Cortes no Ciências Sem Fronteiras. Quando se anunciava que iria ter Ciências Sem Fronteiras para as humanas, vem o governo do golpe e corta Ciências Sem Fronteiras. Né? As artes não chegaram a experimentar, praticamente. Nós vivemos um outro tipo de interdição com o novo ensino médio, porque ele efetivamente vai criar obstáculos ao acesso à universidade para as camadas para as camadas populares. Né? Por quê? Porque o novo ensino médio restringe o conhecimento, cria uma ideia falsa de escolha, né? Vai atravessar esse ensino médio com a possibilidade de incorporação de ensino profissional cursado no setor privado, né? E ele efetivamente vai tornar a universidade mais restritiva do que ela é hoje, e ela já é muito restritiva. Não é? Nós estamos vivendo as ameaças à privatização das instituições universitárias públicas. O Banco Mundial acabou de recomendar, né, que se cobre mensalidade nas universidades públicas, que elas deixem de existir como elas existem hoje. Né? Bom, o que mais? Né? Nós vivemos o contexto da precarização do trabalho geral no país. O projeto de terceirização, né? A PEC do fim do mundo, que congela investimentos em educação por 20 anos, educação, saúde, seguridade social. Agora, a ameaça de aprovação da reforma da Previdência. Então, nós vivemos o contexto da precarização do trabalho. Este contexto, ele atinge diretamente as professoras e os professores. Né? Nas universidades privadas, em muitas delas, esse trabalho já é bastante precário. Né? Eu tive poucos anos da minha vida em que eu dei aula em universidade privada. E eu sei exatamente o que é isso. Né? Você compor um salário razoável impõe a você 32 horas aula ou mais. Então, esse trabalho ele vai sendo cada vez mais precarizado. Há uma orientação de que as universidades federais e estaduais utilizem-se do recurso da contratação do professor horista. Então, nós nos vemos diante da possibilidade de piora das nossas condições de trabalho, que já não são iguais, porque hoje nós temos mais alunos, o que é ótimo, mas nós não ampliamos nosso quadro docente. Então, as nossas salas de aula são cada vez maiores. Bom, nós vemos na formação, no campo da educação, na formação em pedagogia, a ênfase na aprendizagem de metodologias de ensino, estratégias de controle da sala de aula. E isso está posto na formação não só nas universidades privadas, mas no sistema público
Esta imposição vem pelos Conselhos Estaduais de Educação, nós estamos vivendo isso lá no estado de São Paulo. Nós vivemos o contexto da patologização das questões da escola, das questões da aprendizagem e a medicamentalização. Cada vez mais cedo crianças estão sendo encaminhadas para o posto de saúde para que recebam o remédio tarja preta, Ritalina, Concerta, que tem a função primordial de deixar a criança quieta, o adolescente quieto, né? E não garantem melhora na aprendizagem. Nós vivemos o contexto da imposição do projeto Escola Sem Partido. E é talvez o projeto mais perigoso que nós vivemos na contemporaneidade. O mais vil, né, virulento, que nós vivemos na contemporaneidade, porque tenta impor ao campo da educação, ao campo da formação em qualquer nível, a ideia de uma escola neutra, a ideia de uma ciência neutra, a ideia de que qualquer processo de reflexão é ideológico e, pior, é partidário. E pior, a ideia de que defesa dos direitos humanos, combate à discriminação, é projeto de um partido. Nós realmente estamos perdidos, se for isso mesmo, né? Então, esse projeto hoje ele ataca a escola e ataca as universidades. Eu já tive as minhas aulas gravadas várias vezes, né? E tem professores sendo processados, grupos de pesquisa sendo impedidos de realizar suas pesquisas. Hoje, eu recebi a notícia de um e-mail ameaçador que foi mandado para a USP, em que a pessoa ameaça entrar armada e matar todo mundo que conseguir. E faz isso em defesa do Estado Islâmico. Nós vivemos no campo da educação a entrada da EAD, Educação à Distância, de forma amplificada e de forma a precarizar a formação da professora e do professor. Na psicologia, nós estamos vivendo, graças ao modelo de formação que se coloca para nós a partir das diretrizes e das competenciabilidades, um processo de formação que beira a superficialidade, marcado pela ausência de conhecimentos do campo político, né? As nossas psicólogas não conhecem, não discutem o campo político, não conhecem política pública, não conhecem política pública, né? As nossas ênfases mantêm o viés clínico. Quem acompanha, e eu como presidente da ABEP, da UFEPS, como parceira do Conselho Federal, eu acompanho as discussões que vão aparecer no Facebook, no site dos conselhos, no próprio site da ABEP, e nós vemos quão precária está a nossa formação nos argumentos que nós lemos. Recentemente, em função de que nós teremos agora no dia 8 a comemoração dos 30 anos da Carta de Bauru, a gente entra no site do Conselho e as pessoas, psicólogos, estudantes de psicologia, dizendo: o que vocês querem? Isso é partidário? Onde é que vai botar as pessoas? Onde é que vai botar os loucos? E as famílias? Vocês não têm projeto, vocês não têm proposta. E aí você vê que as pessoas não acompanharam essa discussão, que as pessoas não conhecem as experiências que estão espalhadas pelo país, né? De hospital dia, por exemplo, não sabem o que se faz nos CAPs, nos CRAS, né? As pessoas não sabem, né? Se elas não sabem, a gente tem que
se perguntar por que é que elas não sabem. Há algumas que não sabem porque não querem saber. Há outras que não sabem mesmo. Né? E aí, quando você explica, você vê a diferença de reação. Há pessoas a quem você explica na conversa, e tem pessoas que te xingam, né? De esquerdopata, e há pessoas que dizem, que bom que você falou, eu não sabia. Né? Onde é que eu posso ler mais sobre isso? Então, essas pessoas não sabem mesmo. Então, a gente precisa entender por que há uma série de saberes importantes que não chegaram a essas psicólogas. Nós precisamos entender como é que a gente rompe com a nossa tradição clínica individual, não é romper com a possibilidade da clínica como fazer psicológico, é romper com o viés. Né? E hoje nós temos uma ameaça muito concreta e muito próxima de nós, que é uma proposta do MEC de colocar os cursos vinculados à área da saúde, e o nosso está vinculado à área da saúde, colocá-los em EAD. Medicina, odontologia, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e por aí. Né? Essa é uma ameaça concreta. Em função dela, os cursos vinculados à área da saúde têm se reunido para colocar em contraponto e estabelecer orientadores nacionais necessários para a formação. A psicologia participa dessa organização, desse coletivo, tanto o Conselho Federal quanto a ABEP participam, porque isso é uma ameaça, não é? É uma ameaça à nossa formação, que já está tão precarizada, e alguém consegue pensar em piorar. Né? E piorar o campo da saúde. Certo? Vejam que tudo tem uma linha nada tênue que costura isso. Não é? Nós temos uma PEC que limita o investimento em educação e saúde. Né? A formação em EAD, ela vem no bojo de ações que visam a precarização e a privatização desses campos, da educação e da saúde. Bom, ditas essas coisas todas, amanhã eu vou falar mais dessa questão da EAD, quando eu fizer a minha fala na mesa sobre as ações da ABEP. Tá? Mas postas essas questões, né, em que nós, educação e psicologia, nos encontramos, nos distanciamos e nos reencontramos, a gente fica se perguntando para onde vamos, né? Para onde vai a educação, para onde vai a psicologia? Quais os nossos caminhos? Quais os caminhos necessários? E eu queria dizer que eu não tenho solução, mas eu tenho dois princípios. Um é o da resistência e o outro é da ação coletiva. Né? É nossa obrigação resistir. Se nós acreditamos na educação, se nós acreditamos na psicologia do compromisso social, é nossa obrigação resistir. E a resistência nunca pode ser sozinha. Ela precisa ser coletiva. Coletiva dos nossos campos e coletiva entre nossos campos. Não é? A gente precisa fazer isso em defesa da formação integral, ampla, com profundidade, em defesa das políticas públicas, das políticas de direitos humanos, da educação pública de qualidade para todas e todos, em defesa das políticas de cotas e de permanência, em defesa da universidade pública, do ensino presencial, em defesa da laicidade, da educação e da ciência. Esse hoje, creio eu, são nossos desafios. E aí eu queria concluir a minha fala, para não falar a noite inteira, eu queria concluir com um poema do Drummond, né?
O Drummond me acompanha desde quando eu estava no segundo série do ginásio, né? E com frequência eu me lembro dele, dos seus poemas. E eu vou ler só um pedaço, mas eu acho que é um pedaço que fica como mensagem para todas e todos nós. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Obrigada. Agradecemos à professora Ângela Soligo, suas palavras, seus ensinamentos nesta noite. Neste momento, damos por encerrada a cerimônia de abertura do Seminário GEP 18 anos, Pesquisa e Educação. Convidamos a todos, a todas, para estarem conosco amanhã, às 8 horas, quando retornaremos e reiniciaremos as atividades neste mesmo local. Boa noite e até amanhã.